Chave de transformação. Bom, seguindo-se as 7 leis herméticas, né, que como eu falei, são 7 leis arquetípicas universais que estão gravadas, né, na grande consciência do universo e que estão gravadas dentro de cada um de nós, me veio a ideia de complementar, porque eu entendo que a chave de tudo é o entendimento, né? O entendimento é uma coisa assim muito misteriosa também e metafísica, né? Então eu fiquei pensando assim, como entender as leis, utilizar a interpretação das leis universais que regem os acontecimentos da vida do ser humano, a dinâmica do universo, para executar isso, né? Para facilitar a execução interpretativa dessas leis dentro da minha realidade. Então, pensando nessa coisa que tudo, ao final das contas, tudo será regido pelo entendimento, pela compreensão, eu pensei nessas 4 chaves de transformação, que são a percepção, o reconhecimento, o discernimento e a decisão. Bom, a percepção, né? Considerando que a gente tem uma mente, que a gente interage com o universo, que a gente tem 5 sentidos, né? Podemos até dizer que temos mais sentidos, né? 6º, 7º sentido, que a gente percebe o mundo a partir dos sentidos e que a gente começa a entender que é importante qualificar o nosso pensar, entender a dualidade das coisas, causa e efeito, né? Que a gente deve ter uma busca constante pelo bom conhecimento, uma busca pela transformação do bom conhecimento adquirido em sabedoria. A gente começa a perceber, né, que no nosso fluxo evolutivo, esse conhecimento ele tem que ter uma aplicabilidade. Na medida em que a gente vai adquirindo esse conhecimento, você vai colocando como que ferramentas na sua caixa de ferramentas, dizendo assim figurativamente, né? E esse conhecimento ele vai gerando filtros. Tem uma frase que escrevi outro dia que fala assim: quem não tem filtros não sabe a água que bebe. E a grande maioria das pessoas vivem num nível de percepção da realidade tão curta, né? Entendendo que viver é simplesmente trabalhar, pagar as contas, constituir família, ter diversão, isso tudo é muito importante, isso é a base de tudo, né? Mas a realidade ela tem mais coisas, né? A gente tem vislumbres espirituais, a gente pode entender a nossa mente, a gente pode e deve administrar a relação da nossa mente com o nosso sentir, né? A gente deve buscar um conhecimento mais profundo a respeito das coisas para que quando os abalos e as grandes equações, as grandes dificuldades da vida nos sejam colocadas, a gente tenha fórmulas para solucioná-las dentro da nossa interpretação particular. Então, quando você adquire o bom conhecimento, você constrói filtros e você constrói fórmulas para perceber mais, né? Quando a gente já passou por determinadas experiências e essas experiências ou outras se repetem nas nossas vidas, se a gente já passou por lá e a gente já resolveu, digamos assim, equações, problemas que ocorreram na nossa caminhada, dificuldades, desafios, a gente tem uma percepção mais aguçada. Passar por um caminho a segunda vez ou a terceira vez, ou estudar um assunto a segunda ou a terceira vez, nos permite uma ampliação da nossa percepção. Então, eu quis trazer aqui como palavra-chave, né, como palavra-chave de metodologia, a palavra percepção, tá? A primeira chave da transformação, né? No sentido de que a gente, em contato com essa palavra, a gente amplie, expanda as nossas consciências, aumentando a nossa percepção das coisas. Por quê? Porque percepção é consciência. Percepção, quem percebe está ciente, está consciência de algo e está consciente. Então, a primeira chave, percepção. E se conectem sempre com essas palavras que eu vou falando, porque elas têm uma força congregada dentro delas, porque houve uma construção didática, tá? Para que os códigos do ser, né, eles ganhem vida
dentro de quem está fazendo o curso, dentro de todos nós, tá bom?